Oi magias, bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir qual é a sua missão. As cartas podem revelar uma missão ou mais de uma missão. Eu acredito que até vai revelar muito mais potencialidades do que só uma, tá? Porque eu vou abrir um jogo maior. E por que eu vou abrir um jogo maior? Porque eu acredito que a gente não tem só uma missão. Nós temos várias missões, micromissões, grandes missões. Não dá para nós sabermos ao certo o que nós temos e vivemos quando a gente decide encarnar aqui e o que a gente tem de aprendizado, de evolução, de missão e nem o que nós vamos ter de aprendizado também e caminhos, né, possibilidades. Então, é como se a gente até pudesse saber mais ou menos o que a gente precisa fazer. Muitas vezes nós vamos a alguns lugares que nos dizem o que podemos desenvolver aqui. Tem ferramentas também que falam isso, o tarô é uma delas, a astrologia também fala, missões de vida, numerologia, existem várias ferramentas que vão nos revelando parcelas do que a gente pode viver aqui e trabalhar aqui, né, enquanto missão. Mas a gente também não precisa ficar preso a isso. Por quê? Porque temos o livre-arbítrio, né? Então é claro que nós podemos decidir. Às vezes a gente está num caminho e ele se bifurca, mas ele vai chegar no mesmo lugar, né? E a gente escolhe qual é o caminho que a gente quer pegar, A ou B. Mas os dois caminhos vão lá daqui a alguns anos chegar no caminho C, que era o que precisava. Então isso também pode estar acontecendo nas nossas vidas nesse momento, né? Não acredito que existam escolhas erradas. Existem escolhas a partir de um dado momento que a gente está vivendo e que às vezes a gente acredita que aquilo é o mais correto, aquilo faz sentido pra gente, aquilo é tudo que a gente pode fazer, é tudo que a gente dá conta de fazer, né? Então, é claro que talvez escolhas ruins se dão quando a gente acaba interferindo na vida do outro, né? Quando a gente pode acabar cometendo crimes, esse tipo de coisa, aí não. Aí a gente está interferindo também no livre-arbítrio do outro, quando a gente decide ir para caminhos que nos levam para esse lugar do confronto e muito também nesse lugar do que é certo e errado que a nossa sociedade determinou, né? Enquanto crimes, enquanto coisas tipificadas que são muitas vezes desumanas, tá? E isso pode também estar acontecendo nas nossas vidas agora. Ainda assim, coisas que nos dizem que é pra gente fazer, não necessariamente a gente vai conseguir, a gente vai querer, a gente vai ter tempo, a gente não vai querer priorizar isso nesse momento e acontece. Então, gostaria antes aqui de deixar claro que o que eu vou dizer, o que as cartas vão dizer, não é determinismo, tá? Não precisa seguir ao pé da letra, tem que ver se cabe dentro do seu coração, se você sente que isso é algo que você poderia explorar e descobrir formas disso. Mas não quer dizer que o que sai aqui vai ter que ser daquele jeitinho, tá bom? A gente também pode exercer a nossa criatividade. Então, para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vela vermelha, número 2, a vela rosa, ou número 3, a vela roxa. Então, aqui. Pode ser que não esteja dando para ver nesse fundo azul, né? A vela rosa e a vela roxa. Vamos começar aqui com a vela vermelha do grupo de número 1. Qual é a sua missão? Vamos dar uma olhada naquilo que é possível a gente descobrir agora através do tarô. Aquilo que é permitido nessa fase de vida, nesse momento de vida, ver. A lua, a morte, a estrela, roda da fortuna, sol. Qual é a sua missão de vida? Seis de ouros, 6 de espadas, 3 de ouros, 8 de espadas, Ás de ouros. Vou arrumar aqui para vocês poderem enxergar. Ok. Bem, então aqui a gente tem o seguinte, lua com 6 de ouros.
essa vida é uma boa vida para você começar a trabalhar o seu campo emocional, curar, cuidar também do seu campo emocional. Não só cura, mas cuidar. Continuar zelando pelas suas dores, continuar zelando por suas emoções, por seus traumas. E quando eu digo zelar, é muito no sentido de, por exemplo, fazer com que aquela ferida não se abra, né? Fazer com que aquela cicatriz não se abra de novo e de novo e de novo. Zelar por seu campo emocional, se nutrir melhor, se amar, se cuidar nesse sentido até do físico também. Aqui é como se as suas emoções elas entram em equilíbrio quando você dedica parte do seu tempo para se olhar. E aí se olhar não quer dizer só terapia ou meditação ou fazer algumas práticas religiosas de autodescoberta. Pode ser também ler livros, estar mais em contato com você em meio à natureza. Pode ser fazer atividades físicas regulares, se alimentar bem, dentro do que for possível, né? Porque eu sei que às vezes questões financeiras nos impedem de ter uma boa alimentação, infelizmente. Mas é como se pedisse assim, tente, quando eu digo questões financeiras, porque é como se falasse assim, olha, se você tem acesso a comprar uma fruta, compre a fruta. Ah, mas tem agrotóxico, não sei o quê. Tenta buscar na internet meios para você tentar limpar ao máximo essa fruta. Mas coma fruta, coma vegetais, coma alimentos que vêm da terra, porque isso também é uma boa parte de nutrição interior, não só biológica, química, né? É importante a gente ter esses nutrientes. Mas também, quando a gente come coisas da terra, a gente também se aterra. Então, a gente também entra numa comunhão natural com aspectos mais sublimes do mundo, deste mundo aqui, do que este mundo pode nos oferecer, tá? É claro, mas se você tiver condições de comprar num lugar que pensa, né, de uma maneira mais sustentável para a natureza, ou mesmo você comprar de cooperativas, isso é muito legal, porque da mesma forma que você cuida de si, você também vai estar cuidando de um ecossistema que pensa e que quer preservar o planeta, sabe? Então seria muito interessante, mas é claro, dentro do possível financeiro, né, que você tem aí disponível para cuidar da saúde neste sentido, tá? Então aqui fala muito disso, você cuidando das suas emoções de forma holística. Não é só atacando um ponto, tipo assim, eu só vou me resolver se for na terapia. A terapia ajuda demais, é muito bom. Mas também você pode ter outras práticas que vão te entregar também, ao mesmo tempo, um restauro da sua energia emocional, tá? E aí, se você não puder terapia, faça outras coisas que estão ao seu alcance para que você se sinta autocuidada. Quando você se cuida, você consegue encontrar um equilíbrio para também cuidar do outro de uma forma mais sustentável, tá? E o 6 de ouros pede essa sustentabilidade. O 6 de ouro é a carta que fala de saber dar e receber, de saber a hora de avançar e a hora de parar, né? A hora de se dedicar a uma atividade, a hora também do descanso. Porque a gente sabe que nessa sociedade que a gente vive, o descanso é muito escasso. A gente passa a maior parte do tempo ou dormindo ou trabalhando, né? Mas é importante ter um descanso de qualidade. E aqui, a sua missão é também saber encontrar esse equilíbrio na sua saúde emocional, que não envolve somente você se olhar, se curar, mas também ter uma rotina boa, uma rotina adequada, tá? Tanto quanto você conseguir. Porque, é claro, a gente vive num mundo ainda muito cheio de estímulos, né? E necessidades que precisam ser atendidas primeiro, porque a lógica do sistema é esse. Mas, tanto quanto possível, atue nas brechas desse sistema e se cuide emocionalmente. É como se essa vida você veio para lapidar esse campo emocional, ok? Com a carta da morte e o 6 de espadas, também aqui indica uma missão em avançar certas questões que muitas vezes são dolorosas para você. Então é como se aqui você tivesse que exercer a morte e o renascimento todo o tempo. E talvez você tenha vivido ou terá uma vida de muitos momentos cruciais, sabe? De mudanças que precisa, assim, um movimento muito grande dentro de você para que você consiga lidar com a situação pesada, entende? Mas essa mesma situação que vem, às vezes vem
eventos tão pesados que é como se fossem catarses, é como se fossem momentos de grande limpeza suas, até mesmo kármica, podemos colocar assim, mas que vem para você avançar, dar um próximo passo, chegar a um novo patamar, uma nova oitava de consciência, né, que muitas vezes a gente fala. É chegar num lugar novo da consciência, percebendo e evoluindo certas questões. O Seis de Espadas fala desse lugar de você avançar e você perceber o que está acontecendo e você entender qual é o processo de fênix que você vai ter que passar ali naquela situação, mas sempre com o objetivo lá no final, que é o objetivo da evolução, que é o objetivo de transmutar certas partes suas que podem te colocar num lugar de autossabotagem, tá? Então é como se pudesse vir muitos eventos catárticos aqui, em que você passa por situações muito difíceis, mas é como se fosse aqui o aprimoramento mais impecável, sabe? A lapidação do cristal e cada vez mais aquele cristal lindo brotando dentro de você. Porque a lapidação vem com tudo, né? Mas vem justamente para mostrar a beleza do seu mundo interior aqui. A carta da estrela com a carta do Três de Ouros também pode revelar missões, muito no sentido de aprender a trabalhar em equipe, aprender a trabalhar com o meio social. Aqui é como se falasse assim, olha, você tem missão de vida para estar no mundo, para estar na rua, para estar em situações que você possa trabalhar com um grupo, com um coletivo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa autônoma, tente sempre buscar grupos para você poder falar sobre o assunto, ou mesmo se for um serviço que você aplique na rua, seja você quem leva esse serviço, que está lá falando com o cliente cara a cara. Então é como se estimulasse muito esse contato. Então as profissões aqui mais indicadas são aquelas profissões que você pode estar no meio social. Mas caso você tenha decidido, por exemplo, ser autônomo, trabalhar dentro de casa, né, ter uma empresa em casa, então você consegue fazer todo o seu trabalho sozinho ou sozinha, busca ter os contatos, busca estar interagindo com pessoas que pensem igual a você ou que vejam administração de empresas, assim, melhor dizendo, que você, por exemplo, se você tem uma empresa, então você vai buscar pessoas e canais e grupos que estão falando de como melhor gerenciar a sua empresa. Se for de um segmento específico que você também gostaria de entender mais, procure grupos que estejam falando disso, daquele produto, daquele serviço. Busque fazer cursos, porque assim você não fica tão ali numa caminhada solitária, entendeu? Por mais que precise dessa caminhada, por mais que às vezes essa caminhada é só uma fase, mas compreenda que aqui você se desenvolve muito mais quando você está em grupo, quando você está interagindo com as pessoas, tá? Na parte da roda da fortuna, junto com o 8 de espadas, aqui fala para você, nessa vida, nessa vivência, entender os fluxos, melhor dizendo, entender os ciclos naturais da vida. Porque às vezes aqui você pode achar assim, nossa, viver é difícil, é cruel, é pesado, tantos problemas no nosso sistema, né? Tantas estruturas arcaicas que a gente ainda vive sobre elas, e isso acaba que te desgasta, te coloca num lugar de é difícil viver aqui. Não tá errado não, é complicado mesmo, mas é só para isso não te afundar ou não te levar para lugares de muita negatividade. A negatividade não é ruim, a gente precisa experimentar a negatividade. Só que aqui é como se pedisse o controle disso, para não virar uma montanha russa, nem tão lá em cima, nem tão lá embaixo, né? Para não virar uma coisa descontrolada, mas que você aprenda aqui a fluir nesses ciclos, né? De hora vai estar difícil, hora você vai ter gente te ajudando, hora o mundo parece que conspira, hora o mundo não conspira. Só que você só vai fluindo como a água, sabe? Sem querer se agarrar nas margens do rio, porque uma hora vai vir uma tromba d'água e você só vai ter que correr junto com esse rio, senão você pode se machucar, querendo se agarrar nas margens, entende? Não, isso aqui tô falando de um jeito simbólico, tá, gente? De um jeito figurativo, pelo amor de Deus. Agora, o sol com as de ouros aqui fala o seguinte: você tem muita inteligência e perspicácia para se desenvolver no mundo material. Tem. Você tem boas chances aqui de prosperidade, de até movimentar na sua condição social, né? Movimentar no seu padrão de vida, vamos colocar assim, tem uma palavra mais adequada.
mas não está me vindo agora essa palavra. Mas é como se aqui tivesse uma mobilidade social, uma mobilidade de status social, enfim, espero que tenha ficado claro, mas aqui pode representar isso, o padrão de vida que se torna melhor, né? Talvez você nasça numa condição e melhore essa condição. Então aqui sai a carta do Sol, com as de ouros, falando que você tem muita capacidade de se desenvolver nesse lado mais profissional e material da terra mesmo, e colher bons frutos, ter prosperidade, tá? Nesse sentido. Mesmo que você encontre aqui dificuldades de realizar-se no plano da matéria, de conquistar seus objetivos, esse 8 de espadas aqui vem para falar assim, olha, não se prenda a isso que parece que vai dar errado, porque as coisas podem mudar e começar a dar certo, porque a roda da fortuna é assim, uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima, ou seja, tem movimento, né? Então é como se falasse assim, não se apegue nesse 8 de espadas, porque depois vem o Sol com o Ás de Ouros, mostrando que você consegue encontrar as saídas e, inclusive, conquistar aquilo que você gostaria de conquistar, tá? Agora, deixe-me ver aqui, não tanto nesse lugar mais psicológico da coisa, mas talvez previsões, né, que possam vir através dessas cartas aqui de missões de vida, tá bem? Aqui tem para você um bom desenvolvimento e até mesmo uma missão na espiritualidade ou filosofias, doutrinas, ideologias, você podendo trabalhar com isso através de profissões como professores, palestrantes, pesquisadores, comunicadores dessas doutrinas, filosofias, ou mesmo você trabalhando com algum tipo de processo terapêutico, terapias convencionais ou não, tá? Pode ser holística também. Pode ter aqui uma conexão com ocultismo, esoterismo, misticismo, essas matérias mais ocultistas mesmo, né? Que existe aqui no mundo e que a gente pode se desbravar sobre elas, tentar compreendê-las aqui. Teria caminhos, não necessariamente como profissão, mas como um lugar de estudo, um lugar em que você também se sinta conectada de algum jeito através de grupos, de, enfim, estudos, pesquisas com relação a esse tema. Você tem um grande desenvolvimento aqui através desses saberes, tanto os saberes convencionais quanto os saberes alternativos, tá? E, no geral, tem aqui até prosperidade no sentido financeiro, realmente, material, como eu falei, tá? E, inclusive, mais conforto, mais satisfação ao longo da sua vida, você conseguindo se estabelecer e estabilizar-se materialmente. No campo emocional e afetivo, mesma coisa. Muitos desenvolvimentos internos, tá? Possíveis encontros amorosos aqui, relacionamentos que te promovem essas mudanças e essas novas percepções, transformações de dentro de você. Mas a carta da estrela é o que mais me chama atenção, então é como se aqui nessa vida você vai alcançar ou já está alcançando um lugar mais estável, um lugar mais tranquilo de se viver, sem tantas dificuldades, ainda que elas surjam. Eu acho que à medida do seu amadurecimento elas vão se tornando esparsas, tá? À medida que você amadurece, os conflitos, as situações mais pesadas, elas vão vindo de formas cíclicas mais espaçadas mesmo, porque tem um caminho aqui de muito crescimento, e aí quando esse crescimento chega, né, enquanto missão, as experiências, você vai se elaborando, acaba que as coisas se tornam muito melhores para você, sabe? É como se você fosse galgando as escadas, subindo nas escadas e alcançando lugares bons. Então, enquanto missão, a sua missão aqui, ela é uma missão muito nesse lugar da transformação pessoal, sabe? Em todos os sentidos. Então, todas as áreas vão envolver essas transformações. E à medida que você for estabilizando certas coisas na sua vida, vai ficando mais fácil viver aqui, entende? Mas aí sim, é uma jornada de amadurecimento mesmo. E amadurecimento não é fácil, né? Mudar não é fácil, transformar não é fácil. Envolve muitas vezes dores e deixar cascas para trás e paradigmas
antigos para trás, não é fácil não. Não quer dizer que seja fácil, mas é uma metamorfose muito bonita aqui para você, tá bom? Essa foi a leitura do grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima. Vela de número 2, perdão, vela rosa, grupo de número 2. Só deixe-me hidratar. Hidrate-se também, bebam água. Vamos ver qual é a sua missão. Sacerdotisa, carro enforcado, temperança e força. Vamos ver aqui a sua missão de vida. Uma parte dela, né? O que a gente pode, o que a gente está autorizado a ver neste momento. Rei de copas, 10 de ouros, pajem de copas, 6 de ouros, 2 de ouros. Bem, aqui, sacerdotisa com rei de copas fala muito desse mergulho dentro dos seus aspectos mais profundos, emocionais, aspectos plutonianos aqui, né? Quem entende um pouco de mapa astral, aqui pode representar esse Plutão em signos de água, né? Quanto que é importante olhar para as suas sombras. E o rei de copas aqui acaba representando, às vezes, esse medo do mergulho, não se olhar tão profundamente. Então, tem uma missão aqui para você se descobrir. E aí não é só olhar para as emoções, cuidar delas, curar, né, traumas, inseguranças. Não é só nesse lugar mais sombrio e difícil. Sombrio que eu falo do nosso inconsciente, né? Que às vezes dá um trabalhinho para a gente processar. Mas também da parte de conectar-se com prazeres, com o seu lado que às vezes você pode abafar para ter que conviver em sociedade, né? Então aqui está muito também voltado para você se descobrir enquanto uma pessoa que merece viver o que deseja, que merece ter os seus desejos e prazeres atendidos, não só por você mesmo ou você mesma, mas por parceiros, por pessoas ao seu redor que precisam te libertar disso, né? De libertar de talvez, não, você tem que agir assim porque você trabalha assim. Tá, mas lá fora eu também posso fazer outras coisas, eu posso ser outras coisas, não preciso ser só uma coisa, aquela coisa que a minha família diz que eu tenho que ser, né? Então aqui é como se fosse assim, foge um pouco desses programas que estão instalados aí e se permita conhecer, tá? Se permita conhecer. Então também pede esse lado do prazer, esse lado de perceber o que você gosta, o que você tem vontade de fazer e ser e se experimentar, né? Aqui com a carta do carro e 10 de ouros, vem questões de família, tá? Missão de família aqui, missão de se realizar em uma família, caso você queira, também ninguém é obrigado a nada, mas se realizar enquanto família. E ao mesmo tempo, se você tem uma família, aqui mostra a missão de poder compreender essa área da vida, né? Porque tem gente que às vezes não vai se envolver, não quer montar família, e tudo bem, talvez essa pessoa não tenha que vir nessa vida e aprender algo com família nesse momento, tá? Mas é como se aqui falasse que você seria muito interessante pensar sobre, né? Como eu falei, não precisamos fazer nada aqui de forma obrigatória, mas pense sobre, né? Se faz sentido, se você gostaria de ter essa experiência, porque aqui é como se falasse isso, seria bom ter essa experiência. Caso você tenha vontade, tem boas chances disso concretizar na sua vida, a experiência da família, você constituindo a sua própria família,
Porque o carro, ele se movimenta para isso, né? Então, por isso que eu estou trazendo muito essa questão de você constituir a sua própria família e não tão relacionado à sua família de origem, tá? Então, eu vejo isso aqui, a importância de, se você está numa família, ter os aprendizados, aprender, entender como funciona, sua dinâmica, a dinâmica do outro, de filho, de cachorro, do que quer que seja aí a sua família que você constitui, precisa ter esse aprendizado e controle aqui. Ao mesmo tempo, o controle para se entender, mas também para saber soltar, né? Para também saber não querer controlar tanto a família. Para aqueles que pensam, que gostariam, mas que não têm, aqui tem bons indícios e caminhos abertos para você se realizar enquanto nessa área, tá? Da família. Aqui o enforcado com o pajem de copas sai a necessidade de você fazer certos sacrifícios. Eu sei que isso é difícil, né? Porque a vida não é mole, mas aqui é como se falasse assim, é uma vida que muitas vezes vai girar em torno de certos sacrifícios a serem feitos. Principalmente aqui nesse lado do pajem de copas, que às vezes são sacrifícios que são difíceis, que você pensa assim, mas por quê? Para quê? Qual o intuito? Qual a utilidade? Ninguém merece esse sofrimento. Concordo com você. Eu acho que a gente tinha que parar de ter esse sistema de sofrimento realmente. Mas a gente ainda tá nesse sistema do sofrimento porque muitas vezes a gente ainda não conseguiu a correção disso, de parar de sofrer, parar de se culpar, né? A gente vem de uma sociedade cristã, católica, muito forte, que às vezes acha que quando você sofre é que você vai para o céu. Quando você sofre é que, né? Mas inconscientemente, ao mesmo tempo, a gente não quer sofrer, não. É horrível sofrer. Então, fica um jogo aqui de consciência, inconsciência, cultura e educação que a gente recebeu, que às vezes a gente não entende porque as coisas acontecem pra gente da forma como acontece. E os sacrifícios que são envolvidos aqui. Então, para você, até como missão, tentar compreender isso e ver se você não pode fazer de um jeito diferente também, porque às vezes a gente tem um padrão instalado dentro da gente dessa coisa do sacrifício. Não, eu só vou parar de fazer tal coisa quando eu ir até o final. Às vezes a melhor luta é aquela que a gente desiste também, tá? Mas de novo, a missão é compreender certas coisas através do sacrifício. E eu gosto aqui de reforçar que temos o livre-arbítrio, tá? Talvez a gente passe pelas coisas, mas a gente inverta a lógica dos nossos padrões e não passe com tanto sacrifício, tá? E aí vale aqui você dar uma percebida nisso, assim, se realmente vale o sacrifício ou não, ou se dá para lidar com a história de um jeito diferente, né? Lidar com o evento de um jeito diferente, com menos sensação de peso, tá? Porque é como se aqui dissesse que vem certos eventos, sim, mais desafiadores para você. E lembrando, para todo mundo, porque a gente está aqui num planeta que chama planeta de expiações e provas. Então ainda vai ser difícil. Para quem acredita, né, nessa linha espiritual aqui, kardecista, não kardecista, mas, sei lá, o espiritismo do Brasil, vamos colocar assim, que tem acesso a alguns tipos de informação e a gente fala muito nisso, né? Do mundo ser de expiações e provas. Então a gente ainda não vive num mundo regenerado, que as expiações são menos, as provas são menos. Na verdade, acho que nesse mundo regenerado nem tem mais expiação, é só prova mesmo, é só testar caráter, né? Testar ali se você está aprendendo a comandar a sua vida. Mas não tanto mais expiações. Expiações são questões de outras vidas karmáticas que a gente está aqui depurando, né? Enfim, mas aqui só me salta aos olhos essa questão dos sacrifícios e de alguns sofrimentos, mas eu acredito no nosso livre-arbítrio também. A gente pode redimensionar a situação, né? A gente pode ressignificar a situação. Agora aqui, a temperança com 6 de ouros mostra que toda a sua vida existe uma certa estabilidade financeira e material, tá? Se você sente que agora ainda não está nesse lugar estável, é possível que com o amadurecimento você chegue nesse lugar. Então tem uma missão aqui, certas bonanças nessa parte material, tá? Pode ser que você já tenha nascido de um lugar, já vindo de uma família com certa estabilidade. Não é para todo mundo, porque eu sei que tem famílias descompensadas financeiramente, tá? É normal, mas pode ser que
tenha vivido dentro de uma família que teve esses altos e baixos, mas não foram tantos ou não foram tão graves, ou mesmo em famílias que não teve. E aqui é como se falasse assim, a sua missão ainda será dentro desse lugar de manter uma certa estabilidade. A sua missão é alcançar essa estabilidade financeira. E você vai alcançar essa estabilidade financeira. É como se aqui você precisasse de ter esses recursos para poder se amadurecer. Porque tem isso também. Por que será que tem pessoas ricas que nascem em situações ricas, né, em famílias ricas, que já vem fácil? Porque às vezes aquelas pessoas precisam se desenvolver em áreas que o conforto material daria para elas essa possibilidade, entende? Porque talvez se ela fosse até entrar em outras situações financeiras, ela ia se perder pelo caminho, ela ia, sei lá, realmente ir para um lugar totalmente diferente do programado. Não quer dizer que todo mundo que está numa família abastada está conseguindo, né, fazer essa programação direitinho. Não, tem gente que vem e está gastando seus recursos. Claro, tem de tudo, né? Mas é algo a se pensar. Por que será que às vezes você nasce numa situação mais favorável? Aí cabe uma investigação de vidas passadas, caso você acredite. Vou dar um exemplo. Eu não acho que a situação como está, ela tem que ficar assim. Eu acho que a gente tem que melhorar muito ainda a nossa sociedade e a gente precisa garantir o mínimo e o mínimo bom para todos, sabe? Não é justo ter pessoas com tanto e pessoas com menos, tá? Principalmente porque ainda que tenham pessoas que nasceram em situações mais difíceis financeiramente, materialmente, que a gente não pode ser empáticos e tentar melhorar o sistema, tornar o sistema melhor. Porque tem muita gente que fala isso, provavelmente a pessoa escolheu, né, na vida passada, ou melhor, escolheu quando estava lá no mundo espiritual, nascer naquelas condições difíceis. Sim, mas isso não tira de nós a responsabilidade da fraternidade, da humanidade, de querer um sistema mais justo para todos. Não tira a nossa responsabilidade nesta vida, de fazer as coisas mudarem, tá? Não é para continuar nesse sistema. Porque às vezes a pessoa decidiu ir para aquele lugar porque ela acreditou que ela merecia aquilo. E ninguém merece viver numa situação como muitos brasileiros hoje, muitas pessoas em outros lugares do mundo vivem, né? De total descaso humano, sanitário, de moradia, de ter pão à mesa, sabe? É o mínimo, a gente produz tanto alimento, né? Então, assim, se nós fôssemos mais fraternos, a gente ia distribuir o pão, e a gente não distribui. E é essa a nossa luta nessa vida, a responsabilização por isso. Pra gente falar assim, olha, pessoa, amigo, irmão, a gente não precisa mais viver nesse sistema de lobo e de cordeiro, sabe? De pessoas com muito, pessoas com pouco. Vamos lutar juntos para melhorar essa situação. Porque eu não gostaria de viver nessa situação. Então eu não posso achar normal e achar que sempre foi assim e vai continuar assim. Não. Militei agora, né? Mas é porque realmente eu vejo muitas vezes as obras espíritas, que é da minha religião, das minhas crenças, e lá fala tanto da fraternidade, a gente ainda não conseguiu ser fraterno. Às vezes a gente pega uma doutrina que fala, a gente escolhe o que a gente quer viver para legitimar certas situações e não fazer nada. Entende? Essa é a minha revolta. Mas assim, dentro do possível eu faço o que me cabe, mas eu acho que se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente ia ter uma rede maravilhosa melhorando o mundo, né? E a gente já fez muitos avanços, graças a Deus. A gente já fez muitos avanços, sabe? Se você for olhar lá no passado, a gente mal tinha direitos. É claro que ainda precisa aperfeiçoar esse sistema dos direitos e garantias, mas né, se a gente olhasse lá para uma Idade Média, para muito tempo atrás, era horrível. Horrível. Agora, então lembrando isso, se você veio numa condição... sim, não falei, né? Viajei e não falei. Uma vez eu vi uma pessoa que falava de regressão e tudo. E a pessoa nasceu e ela se culpava muito porque o pai dela era um servidor público, acho que da área de diplomacia. O pai dela era um servidor público e faleceu quando ela era muito jovenzinha. E na época que ele entrou no concurso, o salário dele ficava para os filhos. Isso não existe mais dentro da carreira diplomática, até onde eu sei. Só que ela entrou nesse sistema. Ela nasceu nesse tempo, ela nasceu nesse sistema
e ela se culpava porque recebia o salário do pai dividido para ela e para a irmã. Então ela tinha muitas facilidades, ela podia se desenvolver, ela podia fazer a graduação que ela quisesse. É uma pessoa que eu conheço, né, que estudou comigo. E aí ela se culpava disso. E aí uma vez ela contando e tal, falou o seguinte: olha, aí eu fui tentar descobrir, né, por que disso tudo. E aí eu vi que numa vida passada eu ajudei muito pessoas. Eu fui alguém que ajudei demais, inclusive meu pai, né, que veio nessa vida como pai. E eu dei todo o suporte, tudo. Então, como retribuição, me veio nessa vida ter esse suporte material para eu me desenvolver em outras áreas. Eu tinha que cuidar do meu lado emocional, do meu lado espiritual. Então, me deram um conforto para que eu pudesse fazer isso. É claro que ela poderia ter se perdido, ela poderia ter gastado todo o dinheiro dela, enfim, ou ser uma pessoa extremamente endividada, uma pessoa que não sabe lidar com recursos financeiros, mas ela já tinha uma bagagem, ela já tinha um aprendizado, e ela era uma pessoa muito consciente, coerente dos seus recursos, sabe? Então, isso me colocou em perspectiva. Não é que para todo mundo isso acontece, né? Todos os casos vai ser o caso dela. Não. O caso dela é uma história particular, mas que pode acontecer com outras, e às vezes a gente já enviesa o olho e fala assim, sei lá, Deus é injusto, não sei. Então, é importante ver que, ou mesmo você se culpa porque você tem de mais e os outros têm de menos, mas se existe isso, qual é a sua responsabilidade? O que você pode fazer por você para melhorar o mundo ao seu redor? E o que você pode fazer para melhorar o mundo com esses recursos materiais que você tem, tá? Só reflexões, né? Eu sei que eu fugi um pouco do tema, mas eu achei pertinente de falar, ok? E aí aqui com a carta da força e 2 de ouros, vem para você como missão o trabalho dedicado, você se aprimorar nisso, ou mesmo trabalhar com afinco, todas as áreas da vida, sem necessariamente fazer mal feito porque você não gosta daquilo, tá? Então, assim, a gente compreende que nem todo dia é um dia perfeito, que a gente vai estar lá super produtivo ou produtiva, não é mesmo? Nem é todo dia. Mas aqui é como se falasse assim, olha, mesmo assim, se dedique com um pouco mais de cuidado e de carinho naquele trabalho. Por mais que ele seja pequeno, por mais que ele seja bobo ou inútil aos olhos de outras pessoas, sabe? Aqui é como se falasse assim, olha, quando você for lavar a louça, até lave a louça com cuidado, com carinho, cuidando dos seus objetos materiais, sabe? Dei um exemplo aqui mais superficial, mas na parte do trabalho também diria isso. Aquelas partes que as pessoas podem achar que não são importantes, que são trabalhos subalternos, sabe? Que às vezes ninguém quer fazer porque, não quero mexer com isso é muito pouco para mim. Se você tiver que fazer, faça com carinho, com cuidado, sabe? Tem missão aqui de um trabalho delicado, um trabalho dedicado igualmente, tá? Porque essa carta da força às vezes se vê impelida a querer coisas um pouco mais fáceis ou fazer de um jeito mais ou menos, mas aqui é justamente essa missão de fazer com equilíbrio, com harmonia, com força, com essa força bem canalizada, sabe? Você não precisa se matar fazendo, mas também você não faz de qualquer jeito. Então vem aqui missão na parte do trabalho que quando você emprega essa força de maneira correta, você tem uma vida muito melhor, uma vida muito próspera, tá? Nesse sentido material. Você tem o reconhecimento desses pequenos detalhes que você observa, até uma coisa meio virginiana, né? Que vê todos os detalhes aqui e acaba conseguindo tornar tudo muito harmônico, não só a parte melhor e divertida e legal, mas também essa outra parte tem um carinho, tem um cuidado, e isso acaba com que as pessoas certas reconheçam esse valor que você dá para o seu trabalho. E aí você tem prosperidade na sua vida. No geral, aqui tem certa liberdade para a escolha profissional, tá? Você pode, qualquer lugar que você for, se você implementar isso, essas questões de trabalho, você se dá bem, você prospera. A família aqui vem numa posição muito boa, tá? Numa posição social legal. Então, com tendências a você subir um degrau da mobilidade social, né? E no geral é isso. Bom, tem família no caminho, então tem relacionamento para você no caminho, relacionamento sério.
é basicamente isso. Para você do grupo de número 2, se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Vamos aqui para o grupo de número 3, a vela roxa. Qual é a sua missão de vida? O que as cartas podem revelar neste momento? A torre, a estrela, a morte, a imperatriz e o imperador. Qual é a sua missão? Cinco de espadas, cavaleiro de espadas, 4 de espadas, 2 de paus, ás de paus. Bom, aqui é o seguinte. A torre com 5 de espadas, você tem a missão de muitas vezes questionar o sistema, questionar o status quo. Status quo é o mesmo que o estado das coisas, né? Então você questiona o estado das coisas. Você questiona esse mundo como ele está hoje. Então aqui é como se viesse um pouco até uma alma de guerreiro, podemos colocar assim. Alguém que... guerreiro no sentido de lutar pelo justo, pelo certo, de buscar talvez questionar as ordens, questionar o que está aí, o que está dado, né? O que está posto como é assim que tem que ser. E você aqui questionando. Então você tem sim essa missão de talvez pensar diferente da sociedade. Seja para um lado ou para o outro, existe aqui o pensar diferente. Então exercite isso, não deixe que sua voz seja calada, independentemente de qual caminho você escolha para pensar diferente. Aqui, se você fizer de um jeito diplomático, de um jeito a estabelecer limites, mas também não invadir o limite dos outros, vai ser muito bom e positivo para você, favorável para você. Porque é importante também a gente ter essas cabeças pensantes que vão para um lugar de extrapolar as ideias, né? Tem pessoas que vêm viver outras situações, tem pessoas que têm missão, às vezes, sei lá, de cuidar de casa. Não cuidar de casa, mas assim, a missão é cuidar da família ou cuidar de uma pessoa específica e acaba a pessoa voltando muito para dentro da sua própria residência, da sua própria casa e ficar naquele mundo. Não é errado. Não é errado, não. Tá? Porque a gente vive numa sociedade do trabalho. Perdão. A gente vive numa sociedade do trabalho que a pessoa que não trabalha muitas vezes é mal vista, mas muitas vezes a pessoa que não trabalha pode executar outras tarefas que na verdade é a missão delas, entende? Não tô falando de pessoas que, sei lá, ficam o dia inteiro no bar, né? Não tô falando disso, eu tô falando de pessoas, de certas ocupações que as pessoas muitas vezes acham que a pessoa não deveria estar ali. Mas às vezes tem aprendizados ali, entende? Então eu tô falando, por exemplo, as pessoas que cuidam de casa, né? Mães de casa, donas de casa. Que muitas vezes pode ser vista assim, ah não, escolheu esse caminho, mas hoje em dia as mulheres são tão emancipadas, as mulheres podem trabalhar. Mas às vezes estava ali na missão de vida dela aquela experiência. Às vezes não também, não dá pra gente saber ao certo de todo mundo, né? Mas aqui fala muito isso, essas cabeças pensantes também são importantes, a gente também precisa avançar. Por mais que tenham pessoas que ainda vão precisar passar por certas experiências que talvez a gente já deu como, ah não, isso aí é passado, né? A gente já está em pleno século XXI, não podemos mais isso. Sabe-se lá, a gente não tem as respostas de tudo. Então não dá pra gente julgar 100%. É claro, à medida que a gente vai evoluindo nas nossas teorias científicas, que a gente vai evoluindo nos saberes, a gente também vai mudando muito a mentalidade da sociedade. Mas as coisas acontecem devagar, né? Não é assim do dia para a noite que as coisas mudam. Com consistência, é claro. Porque tem situações aí que as pessoas, né, do dia para a noite, ditadura. Então,
Mas não quer dizer que aquilo vai se perpetuar porque talvez não teve a consistência da consciência, do porquê, dos motivos que fundamentam aquelas atitudes, entende? Não estou legitimando ditadura, só um exemplo. E às vezes até mesmo a ditadura vem para a gente aprender certas coisas enquanto coletivo, né? Não quer dizer que é o correto, que é o melhor para a nossa sociedade, só quer dizer que às vezes tem uma função ali pedagógica, infelizmente, para ver se a gente começa a compreender certas coisas, até mesmo abusos, né? Então, a sociedade evolui muitas vezes com o contraste. Você precisa do contraste para você entender o que é bom. Você precisa muitas vezes, sei lá, perder direitos para dar valor a um direito, né? E a gente precisa lutar o tempo todo pelos nossos direitos, né? Porque se deixar, o povo tira tudo mesmo. Enfim, só um exemplo. Agora, voltando para cá. Torre 5 de espadas. Então aqui fala isso. Você tem a missão de ser uma pessoa pensante e diferente do senso comum. Então isso é algo que tem que ser exercido. Coloque isso para fora. De um jeito educado, de um jeito assertivo, de um jeito em que não te deixam te calar, tá? Porque tem espaço para todo mundo nesse mundo. E sempre que tiver discussões e diálogos, sempre dentro de uma diplomacia, querendo dialogar e não forçar a barra para o outro achar que você tem a verdade, tá? Também tem que ter equilíbrio aqui. Mas, assim, é como se falasse assim, olha, você é uma pessoa muito inteligente, você veio para causar um impacto positivo na sociedade, então usa isso a seu favor. Usa essa inteligência a seu favor, porque você pode transformar realidades para melhor. E eu não estou falando que você precisa ir salvar o mundo. Estou falando que, às vezes, na sua comunidade, na sua família, no seu grupo de amigos, isso já é algo e muito bom. São as sementes que a gente precisa plantar, né? Agora, se você quiser se candidatar a algo, também se candidate, né? Tente aí ampliar a sua voz. Aqui a carta da estrela com o cavaleiro de espadas fala... Deixa eu só me ver. Tem muita parte aqui racional, inteligência, tem com o imperador também, ais de paus. Bem, então estou lidando com uma pessoa muito inteligente, culta, mesmo que não tenha estudado de maneira tradicional. Aqui vem a estrela com o cavaleiro de espadas. Você tem uma missão na comunicação. Você tem uma missão em expor o que você sabe, ou seus aprendizados, ou seus estudos, tá? Pode ser palestrante, pode ser fazer aqui canal de YouTube, falar nas suas redes sociais, se expor, isso é importante. Levar essa sua sabedoria da forma como lhe vier natural, porque pode ser que essa forma seja através da comédia, da arte, da poesia, da razão, né, pura e simples, de foto, de imagem, comunicação de um jeito amplo mesmo, mas que passe o que você quer falar, né? Então tem sensibilidade aqui sim, até mesmo para as artes, tá? Com a carta da Imperatriz e com a Ais de Paus. Então vai ter grupos distintos aqui. A carta da Morte com 4 de espadas fala que você tem missão de se movimentar mais. Então, por exemplo, 4 de espadas pode falar de pessoas que às vezes podem procrastinar, podem ter certos momentos de muito marasmo, sabe? Mas aqui é como se pedisse a luta com relação a isso. Lutar para que você possa se mostrar mais, sair mais, vencer timidez, vencer medos, inseguranças. Vem com uma missão aqui de desenvolvimento pessoal mesmo. Com a carta da Imperatriz e 2 de paus, também reforça isso. 4 de espadas é uma carta de pausa. 2 de paus também, tá? Cada um no seu sentido, mas seria mais ou menos a pausa, a espera. E a Imperatriz falando muito de você colocar essa criatividade para fora, você criar os seus projetos, gerenciar seus projetos, dar os primeiros passos, porque você sai com a carta da Imperatriz com o Imperador juntos, então mostrando que você tem muita capacidade de ação e de manifestação no mundo da matéria. Você consegue fazer as coisas acontecer para você, mas para isso pode ser de certa forma desafiador demais fazer esses movimentos, porque sai a carta da morte aqui nesse posicionamento, né? Então falando que pode ser difícil, mas não que você não tenha capacidade de ir lá e fazer. É como se fosse assim, vou dar um exemplo, você precisa fazer uma coisa naquele dia, aí você fica o tempo todo enrolando. Quando você faz em 5 minutos, você faz muito rápido.
Só que assim, na verdade, aquele tempo ali que você não fez, que você procrastinou, por que você procrastinou? Sendo que o resultado final, quando você pega a coisa para fazer, flui, acontece, vai, né? Então é preciso essa investigação dentro do seu comportamento, dentro dos seus aspectos psicológicos, porque aqui é como se falasse assim, quando você liga o motor 200 por hora, sabe? Realiza, concretiza, faz as coisas, entendeu? Então é preciso trabalhar um pouco esse lado, muitas vezes que pode te adiar a fazer algo que você faria tão rápido, porque você faria tão bem, né? Então leva isso em consideração aqui, essa reflexão, e veja se faz sentido também para você. Agora aqui a carta da Imperatriz com 2 de paus, ela vai reforçar muito essa criatividade, você explorar a sua criatividade. Explorar, não só idealizar na sua cabeça, mas trazer para o mundo material. Tornar tangível o que você quer fazer, os seus sonhos, seus desejos. Tentar de alguma maneira viabilizá-los para que eles aconteçam e você veja acontecendo, né? Não fique esperando nem ninguém e nem as melhores condições, porque às vezes essas condições não chegam. Tá? A carta do Imperador com Ás de Paus fala do poder que você tem de criar e transformar a realidade ao seu redor, se tornando um líder ou mesmo alguém que chega num lugar de mais autoridade na sociedade. Então, assim, para um grupo pequeno, para quem gosta de militar, quem gosta de política, pode ser até que você consiga que cargos no governo, consiga alcançar algum tipo de posição, não só governo, política, mas talvez sindicato ou uma associação, um colegiado do qual você faça parte, poderia até ser interessante você tentar cargos ali, até mesmo síndicos, tá? É como se, não só nesses aspectos, mas de você cuidar de um coletivo, né? Lutar por um coletivo, mas também até dentro do seu trabalho, pode ser que você consiga mobilidade ali dentro, alcançando posições de destaque. Aqui, não necessariamente me vem falando assim, tem riqueza, tem prosperidade material no seu caminho. Eu acredito que tenha, mas aqui é como se a satisfação e a missão não fosse tanto preso à matéria, ao que você conquista materialmente falando, sabe? Tipo, pegando assim, eu ganho tanto, eu consigo comprar tal coisa, né? Eu consigo pagar tal viagem. Não é isso. Aqui é no sentido de a sua missão está na posição, você aprender a chegar numa posição de destaque e lidar com o poder, né? Não necessariamente com o seu status social, mas com aquele local, aquele poder, aquele cargo, aquele lugar que você alcança. E na verdade aqui é sempre com o intuito de ampliar a sua voz, de ampliar esse ás de paus aqui, sabe? O seu poder de falar com as pessoas, de se comunicar, de implementar as mudanças que você quer nos projetos, no mundo, naquele grupo, enfim. Aqui é como se falasse isso. Não é tanto se você vai ficar estável financeiramente, mas aqui a missão é mais para você progredir e chegar a lugares de destaque para poder levar a sua voz. E aí, se a gente pensar em empregos não formais, né? Vamos colocar assim, que você abre um Instagram, que você abre um YouTube, comece a falar. Aqui tem boas chances de você se tornar alguém conhecido, alguém conhecida. Pessoas famosas mesmo, sabe? Ou pelo menos no seu nicho, você ser reconhecido, reconhecida e alcançar essa posição de destaque. Então é como se em algum momento você que tivesse a missão de chegar nesse lugar mais alto, muito mais por suas ideias, por seus esforços, de querer mudar o mundo ou impactar as pessoas do que necessariamente visando bens, recursos financeiros. Se isso chegar, ótimo, né? Mas é como se falasse assim, a sua essência está aqui, a sua missão está aqui, mais para esse lado de satisfação pessoal mesmo, tá? Então tem missão aqui para você nesse sentido. Deixa eu só dar uma olhadinha a mais para ver se mais alguma coisa me vem aqui especificamente. Eu acho que eu abordei bem. Os trabalhos que me vieram aqui foram muito esses trabalhos de persuasão, trabalhos de comunicação, de lutar por algo, de defender um ideal, uma ideia, uma convicção, defender um modo de vida, um modo de trabalho, tá? E tem uma certa dose de criatividade aqui, mas até mesmo dons artísticos,
tá? Mas ainda assim, eu acho que o tom é muito assim, qual é a mensagem que eu vim para passar? Eu quero passar uma mensagem. A forma como eu vou fazer, cada um vai ter seu jeitinho. Mas aqui é a mensagem que é importante, tá? É a ideia, a filosofia, os princípios, a postura, a ética. Isso aqui é como se fosse mais importante. É você não só se trabalhar nesse sentido, mas mostrar que é possível. Mostrar que é possível tornar tangível suas ideias, tornar viável as suas ideias, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você. Ah, só um momento, deixa eu ver relacionamentos aqui. Bom, imperatriz com imperador são os mais altos representantes do reino, que também constituem família, que também organizam um lar, né? Então, sim, tem aqui indicação para montar família, ter família e ao mesmo tempo esses aspectos também estão dentro de você de uma maneira muito harmônica, tá? Você tem o princípio masculino e feminino aqui bem, né? Representado por esses dois. Então é como se você tivesse total capacidade e ferramenta para também ser uma pessoa que entra nesse lugar de destaque na família, tá? Então sendo aquela pessoa assim, para quem que a gente vai recorrer? Para você. Para que a gente vai pedir conselho? É para você. Para quem que a gente vai pedir ajuda? É para você. Porque você entra nesse lugar de mais, assim, amadurecimento, responsabilidade, como se você ficasse melhor de vida, sabe? E pudesse ser aquela pessoa a quem as pessoas recorrem em algum nível, entende? Entra nesse lugar também de status nesse sentido. De alguém que talvez saiba como conduzir a vida e os outros falam, meu Deus, quando tudo desaba, eu vou pra você, entendeu? Porque eu sei que você vai ter uma palavra, uma ajuda, algum tipo de conselho, sabe? Então vai muito por aqui. Tem família, tem realização disso, mas a sua missão aqui é muito mais você se desenvolvendo e à medida que você se desenvolve, você vai conquistando as suas coisas, tá? Mas é um caminho já muito maduro aqui, tem muito amadurecimento aqui. Amadurecimento no sentido, você já é uma pessoa madura, e aí você só tende a progredir nesse aspecto, entende? Bem, finalizando agora essa leitura para você do grupo de número 3, se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas, veja se você está inscrito ou inscrita no canal, e a gente se vê na próxima leitura, até lá!